tudo bem com vocês? Todo mundo animado, né? Eu pensei que vocês iam ficar tristes, né? Porque, enfim, sexta-feira não vai ter prova, né? Eu pensei que hoje ia dar todo mundo triste aqui. Poxa, professor, eu gosto quando tem prova na sexta-feira, que fica mais emocionante. Mas gostei da animação, é isso mesmo. Bom, falando sobre prova, né? Eu já corrigi as provas de vocês. Bom, a média foi muito boa. A média, se não me engano, foi 6, alguma coisa, né? Então, muita gente fechou a prova também. Mas assim que possível a gente vai marcar uma data para entregar para vocês, né? Porque a gente corrige, depois a gente dá lança no sistema e depois a gente repassa a prova para vocês. Mas hoje, o que eu queria focar não era nem na prova. Hoje, como eu disse na segunda-feira, nós vamos ter aqui uma apresentação sobre a reunião da SBPC, a reunião anual da SBPC, né? E isso vai acontecer no final da aula, então, por favor, fiquem aqui até o final, porque lembrando que é dessa reunião anual da SBPC, esse evento, é que vai sair a terceira avaliação de vocês. Ou seja, 1/3 da nota total de vocês vai ter como base esse evento da SBPC, né? Então, até o final da aula, nós vamos dar mais detalhes para vocês. Bom, então, a partir de agora, né, vamos continuar nosso assunto. Lembrando que segunda-feira a gente começou a falar sobre vetores, e eu cheguei a comentar com vocês que a gente ia falar sobre vetores ao longo das próximas aulas. Lembrei também que o nosso amigo aqui, nosso colega Jorge, né, me fez aquela pergunta, qual era o nome daquele símbolo que a gente usa para vetores. Bom, na verdade, Jorge, o símbolo que a gente, para vetores, ele não tem um nome específico, não é sempre usado o mesmo nome, mas normalmente o nome que é usado é colchetes angulares, tá? Colchetes angulares. Mas aí, essa informação é difícil até de conseguir às vezes, porque como eu falei, não tem um nome assim universal, mas o nome que vai satisfazer a gente, pelo menos aqui, é o nome de colchetes angulares. Beleza? Então pronto, respondido. E é isso mesmo. Se fizerem uma pergunta para mim que eu não souber, eu trago na próxima aula. Bom, mas vamos lá. Falando de vetores, deixa eu aqui o primeiro quadro. Porque hoje a gente vai falar sobre outra coisa muito importante, que é sobre ângulos. Então, eu já venho falando isso desde a primeira aula. O que eu estou falando para vocês? Gente, em cálculo 2, vocês vão estudar limite derivada integral. Só que agora, no nosso mundo tridimensional. Então, vocês vão ver gráficos tridimensionais e, a partir deles, estudar limite derivada integral. Só que, antes de eu chegar nessa parte de limite derivada integral, é importante que vocês tenham domínio desse espaço tridimensional. Então, vocês já viram, principalmente, como é que você desenha nesse espaço. Você já viu como é que desenha pontos, retas, curvas, superfícies. E desde segunda-feira, a gente começou a tratar sobre vetores. E desde segunda-feira também, o nosso assunto principal aqui ainda vai ser vetores. A gente vai dominar cada vez mais esse assunto. Hoje, por exemplo, a gente vai descobrir como é que você calcula o ângulo entre dois vetores. Então, por exemplo, digamos que você tem aqui um vetor U e digamos que bem aqui você tem um vetor V. Perceba que aqui eu já fiz com que o ponto inicial dos dois coincidissem, já que a gente viu na segunda-feira que se você tem um vetor, você tem uma classe de equipolência, né? Então você pode colocar o vetor na posição que você quiser. Então eu posso aqui manipular os vetores para que o ponto inicial deles seja o mesmo. Toda vez que você pega dois vetores não nulos e coloca o ponto inicial deles coincidindo, você forma um ângulo entre os vetores. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você teria esse ângulo aqui. É claro que, matematicamente falando, não tem só esse ângulo formado entre os dois vetores, né? Porque, nesse caso aqui, eu poderia considerar esse ângulo, mas também poderia considerar o ângulo externo. Também seria um ângulo formado entre os vetores. Mas, primeira observação, toda vez que eu perguntar para vocês qual é o ângulo entre os vetores, eu sempre vou estar me referindo ao ângulo menor, formado entre eles. Tudo bem? Então, essa é a primeira regra. Quando eu falar de ângulo entre vetores, eu vou estar me referindo ao menor ângulo que os dois formam. Então, nesse caso aqui, visualmente, eu estaria me referindo a esse ângulo θ. Bom, até aqui, como é que você descobriria o ângulo entre dois vetores? Bom, ou você pegaria um escalímetro, né? Escalímetro não, desculpa, um transferidor, escalímetro de engenharia civil também,
Pegava um transferidor, colocava aqui e olhava quantos graus estava fazendo. Claro que vocês não vão fazer isso. Uma forma matemática de fazer é jogar os vetores no plano cartesiano, se forem vetores bidimensionais, ou jogar no espaço, no R3, se forem tridimensionais. E aí, depois que você desenhasse, você ia tentar, de alguma forma, descobrir o ângulo entre eles. Poderia formar um triângulo retângulo, alguma coisa. Pois bem, tem alguma pergunta? Ia perguntar alguma coisa, Jorge? Tá, tudo bem. Então, olha só. Mas a pergunta que fica é, como é que eu faço isso da melhor forma possível? Como é que eu descubro o ângulo da melhor forma possível? E mais, será que eu consigo descobrir esse ângulo sem desenhar? E a resposta é sim. Mas para isso eu preciso fazer uma demonstração aqui para vocês. Então vamos lá. Digamos que eu tenho aqui esses dois vetores, o e v, e o meu objetivo agora é descobrir esse ângulo θ. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é formar um triângulo aqui. Eu vou fechar um triângulo aqui. Então, eu vou desenhar esse vetor bem aqui, ó, daqui para cá. Então, ó, eu fiz um vetor que começava aqui e terminava aqui. Esse vetor aqui, ele está relacionado com o vetor U e com o vetor V. A gente até comentou sobre ele na aula passada. Qual é esse vetor? É U menos V. Esse vetor aqui é o vetor U menos V. Então, gente, se eu desse para vocês as informações do vetor U e as informações do vetor V, você conseguiria me dizer quem eram as coordenadas desse vetor U menos V. Bastava você fazer a diferença das coordenadas entre eles. Então, a partir desses dois, você consegue achar esse daqui. Você vai dizer, tá, professor, mas não é isso que eu quero achar esse ângulo θ. Não tem problema. Perceba que quando eu fiz isso aqui, eu formei um triângulo. E esse triângulo aqui que vocês estão vendo agora é o triângulo dos vetores. Eu posso pegar esse mesmo triângulo e olhar só para o comprimento, só para a norma dos vetores. Então, eu vou repetir esse triângulo aqui embaixo. É o mesmo triângulo. Eu vou repetir. Só que a diferença é que agora não interessa para mim o sentido dos vetores. Não interessa. Só interessa o comprimento de cada vetor. Então, por exemplo, esse comprimento da base seria o mesmo tamanho do vetor V. Se o comprimento da base é o tamanho do vetor V, eu posso dizer que esse comprimento aqui é a norma de V. Esse lado aqui é o mesmo, tem o mesmo comprimento que o comprimento do meu vetor U. Então, esse lado aqui eu posso afirmar que é a norma do meu vetor U. E, por último, esse lado aqui seria o tamanho deste vetor amarelo, ou seja, é a norma do vetor U menos V. Então, coloca aqui, ó, norma do vetor U menos V. Lembrando que o que eu quero achar é este ângulo aqui. Tá, se eu te dei os dois vetores U e V, primeiro, você consegue achar o vetor U menos V. Basta você fazer essa operação de subtração. Segundo, você também consegue achar a norma dos vetores. A gente fez isso na aula passada. Você coloca naquela fórmula, raiz quadrada daquelas coordenadas, enfim. Não vou repetir, mas você já sabe. Você treinou muito isso lá na sua casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nesse triângulo aqui, eu consigo calcular o valor de cada lado. E agora, será que eu consigo calcular o valor desse ângulo aqui? A resposta é sim. Se você tem os três lados de um triângulo e você quer descobrir o ângulo interno, você pode usar uma lei muito famosa lá no seu ensino médio, que é a lei dos cossenos. Usando a lei dos cossenos, eu consigo dizer quem é esse ângulo θ. Na verdade, você pode pensar, professor, lei dos cossenos, eu usava a lei dos cossenos para descobrir um lado do triângulo, não era isso que você fazia? Quando é que você usava a lei dos cossenos lá no ensino médio? É quando você tinha dois lados e você já sabia o ângulo. Aí você usava a lei dos cossenos para descobrir o terceiro lado. Era assim que você fazia. Tudo bem, mas nada me impede de usar a mesma lei, só que agora para achar esse ângulo, se eu tenho os três lados. E o que é bom dessa lei é que você pode usar a lei dos cossenos para qualquer triângulo. Não precisa ser um triângulo retângulo. Então, por isso que aqui eu nem fiz questão de colocar 90 graus aqui em um dos ângulos internos. Tanto faz para mim, eu consigo aplicar a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos, vou escrever aqui, ó, pela lei dos cossenos, o que eu vou ter aqui? Bom,
já que o ângulo que eu quero descobrir é esse daqui, eu vou olhar para o lado oposto a ele. O lado oposto a ele é esse daqui. Então, vai ficar esse lado ao quadrado. Então, eu vou colocar norma de U menos V ao quadrado igual a esse lado ao quadrado, ou seja, norma de U ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, ou seja, norma de V ao quadrado. Até aqui é o teorema de Pitágoras, né? Só que agora vai mudar. Aí, menos 2 vezes norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados, ou seja, o cosseno do ângulo θ. Gente, nessa fórmula aqui, eu já sei quem são essas normas, eu já consigo calcular elas, e eu quero descobrir o ângulo. Então, daqui eu já ia conseguir descobrir o ângulo. Mas eu quero achar uma fórmula para a gente. Para eu achar essa fórmula, eu já posso isolar aqui o cosseno θ. Eu já ia achar a fórmula para achar o ângulo. Só que eu não vou isolar ele ainda, porque antes eu estou achando essa equação aqui muito grande. Eu quero simplificar essa minha equação. Para simplificar, eu vou olhar só para o lado esquerdo. Tá? Eu vou olhar só para o primeiro membro. Vamos ignorar o que vem depois. Vamos olhar só para cá. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo. Vou ignorar o lado direito e vou olhar só para cá, para o lado esquerdo. O que eu tenho do lado esquerdo? Do lado esquerdo, eu tenho norma de U menos V ao quadrado. Ora, na segunda-feira, a gente aprendeu algumas propriedades de produto interno. E tem uma propriedade que está relacionada justamente com a norma de um vetor. Que propriedade é essa? Vocês lembram? Alguém lembra qual é a propriedade? A gente até demonstrou ela aqui, na verdade. Tem a ver com o produto interno de um vetor e com a norma dele. Vocês lembram, não? Mais ou menos? Tá. Dizia o seguinte, que a norma de um vetor ao quadrado é igual ao produto interno dele com ele mesmo. É isso que dizia. Então, eu vou usar essa propriedade aqui agora. Ó, quem é o vetor que eu estou considerando? É esse vetor aqui, U menos V. Então, a norma deste vetor ao quadrado é igual ao produto interno desse vetor com ele mesmo. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Então, ó, isso daqui é produto interno do vetor U menos V com ele mesmo. Então, aqui eu já usei uma propriedade que, inclusive, a gente demonstrou em sala. Ora, isso aqui é produto interno. Nós aprendemos que uma outra propriedade do produto interno é que ele tem a propriedade distributiva. Então, eu posso distribuir esses vetores aqui. É isso que eu vou fazer agora. Então, olha só, isso aqui vai dar igual. Eu vou fazer U, produto interno com U. Vai ficar U, produto interno com U. Depois, eu vou fazer produto interno de U com menos V. Então, isso aqui vai ficar menos U, produto interno com V. Lembrando o que eu estou fazendo? Estou aplicando a propriedade distributiva que tem também no produto interno. Agora, o menos V. Vou fazer menos V, produto interno com U. Vai ficar menos V, produto interno com U. Por último, menos V, produto interno com menos V. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais V, produto interno com V. Note que aqui eu usei uma outra propriedade. Não sei se vocês lembram do escalar, que eu poderia tirar o escalar do produto interno, deixar ele no início, ou poderia distribuir ele ao longo do produto interno. Então, no final, eu obtive isso daqui. Mas eu posso melhorar um pouco mais. O produto interno com ele mesmo é a mesma coisa que norma de U ao quadrado. Então, isso daqui ó, é a mesma coisa que a norma de U ao quadrado. Gente, o produto interno com V é a mesma coisa que V, produto interno com U? Sim ou não? Sim. O produto interno tem a propriedade comutativa. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, se eu tenho menos isso, vai ficar menos 2 disso. Então, vou escrever menos 2 vezes U, produto interno com V. E, por último, V, produto interno com V, é a mesma coisa que norma de V ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar mais norma de V ao quadrado.
interessante, né? Olha só, eu fui desenvolver isso daqui, norma de 1 menos v ao quadrado, e deu a norma de u ao quadrado menos 2 vezes o produto interno com v, mais a norma de v ao quadrado. Isso aqui não lembra alguma coisa a vocês? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo? Pois é, então, ó, isso aqui também se aplica quando a gente está falando de normas e de produto interno. Ok, gente, então olha só, isso daqui eu estava só manipulando o lado esquerdo da minha equação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para essa minha equação, mas no lugar disso daqui, eu vou substituir por isso daqui, ó. Então, no lugar dessa norma aqui, eu vou colocar esses 3 termos. Tudo bem? Então, vou continuar aqui no segundo quadro. Então, fazendo a substituição, do lado esquerdo, eu vou ter norma de u ao quadrado menos 2 vezes o produto interno com v, mais norma de v ao quadrado. E do lado direito? Do lado direito, eu só vou repetir o que já estava aqui desde o início. Eu só vou repetir. Então, vai ficar norma de u ao quadrado mais norma de v ao quadrado menos 2 vezes norma de u, norma de v, cosseno θ. Então, ó, ficou um pouco grande, mas eu só estou repetindo o que já estava. Aí vocês vão me dizer, professor, você não disse que ia simplificar? Até agora eu não estou vendo nada simplificado, está ficando cada vez pior. Mas calma, calma seu coração, porque ó, daqui as coisas vão começar a melhorar. Porque se você reparar, do lado esquerdo eu tenho norma de u ao quadrado. Do lado direito também. O que eu posso fazer com eles então? Posso simplificar. Então venho aqui, ó, vou simplificar esse com esse. Aqui eu tenho norma de v ao quadrado. E aqui também. Então posso simplificar essas normas. Simplificou. E aqui também. O que sobrou? Aqui ficou menos 2 vezes produto interno de u com v igual, aqui sobrou menos 2 vezes norma de u, norma de v, cosseno θ. Posso simplificar mais alguma coisa aqui? Menos 2, né? Posso dividir por menos 2 nos dois lados. Então aqui, ó, vou simplificar esse com esse. Aqui restou o produto interno com v igual a norma de u, norma de v, cosseno θ. Eu vou dar uma pausa aqui, mas a gente vai continuar. Mas, ó, isso daqui já é de grande importância para a gente, essa relação aqui. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo que calcular o produto interno de dois vetores, entre dois vetores, é a mesma coisa que você fazer o produto das normas, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Pode ser que em alguma questão você já saiba quanto é o valor das normas. Pode ser também que em alguma questão você já saiba qual é o ângulo entre os vetores. E ela só quer que você calcule o produto interno. E aí, nesse caso, você pode usar esta fórmula aqui para achar o seu produto interno. Ah, professor, mas quando é que ele vai me dar só as normas? Quando é que ele vai me dar o vetor? Gente, isso é muito comum. Nas questões de física, por exemplo, normalmente nas questões de física, ele te dá a magnitude do vetor força. O que é magnitude? É a norma. Ah, eu tenho duas forças. Uma é de 10 newtons, a outra é de 15 newtons. O que eu estou te dando? A norma dos vetores força. O ângulo entre as forças é 30 graus. Então, tudo isso ele já está te dando. Né? Ele já está te dizendo as normas e o ângulo. E aí pode ser que você queira calcular só o produto interno. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram um curso de Física 1, mas lá você vai estudar o trabalho, a grandeza física trabalho. O que é trabalho? É força vezes deslocamento, né? Tudo bem, só que vocês não vão falar mais assim. Vocês não vão dizer, trabalho é força vezes deslocamento. Não é. Não é. Trabalho é o produto escalar, produto interno, do vetor força com o vetor deslocamento, tá? Já que força e deslocamento são grandezas vetoriais, então você define o trabalho a partir do produto interno entre eles. Então, numa questão de trabalho, é muito comum que você tenha já as normas, você já tem o ângulo formado entre a força e o deslocamento, e você queira calcular só o trabalho. Então, nesse caso, você só quer calcular aqui o produto interno. Muito bem, mas eu não vou parar por aqui. Isso aqui já é uma relação importante, que a gente vai usar muito na aula de hoje,
mas não vamos tirar o foco. O foco aqui agora era descobrir quanto é esse ângulo θ. Só que agora ficou mais fácil de isolar. Eu vou isolar aqui o cosseno de θ nessa equação. Vou isolar para cá. Então, quando eu isolar o cosseno θ, vai ficar cosseno θ igual a produto interno de U com V dividido pelo produto das normas. Fazendo essa continha aqui, que é uma conta simples, na verdade, você já descobre quanto é o cosseno do ângulo entre os vetores. Se você sabe quanto é o cosseno, dependendo do ângulo, você descobre quem é esse ângulo. Basta você fazer o arco cosseno dessa fração. Então, aqui, ó, o nosso θ, na verdade, vai ser o arco cosseno do valor que vai dar aqui. O produto interno com V dividido pelo produto das normas. Então, aqui, ó, no final, chegamos nessa fórmula para achar o ângulo entre dois vetores. Perceba que nessa fórmula, você consegue achar o valor do θ sem desenhar nada. Porque se eu te der dois vetores e você já sabe as componentes de cada um, você consegue fazer produto interno entre eles, sim ou não? Sim. Você consegue calcular a norma deles? Sim, também. Você consegue multiplicar a norma deles? Consegue. Consegue dividir depois esse por esse? Consegue. Então, no final, você vai ter um valor, um número, e você vai ter que achar o arco cosseno desse número. E aí você vai achar justamente o ângulo entre esses vetores. Para a prova de vocês, vocês têm que chegar no dia da prova decorado essa fórmula aqui, ou essa fórmula aqui, sim ou não? Não. Vocês não vão ter que decorar. Por quê? Vocês vão aprender como demonstra, certo? Não é que vocês não vão usar a fórmula, vocês vão usar a fórmula, mas vocês não vão decorar a fórmula. E, ao invés disso, vocês vão, eu já sei como demonstra. Aí você vem aqui no primeiro quadro, ó. Lá na sua prova, eu vou ver esse rascunho, lá atrás da capa. Eu vou ver esse rascunho aqui na sua prova. Aí você mesmo, ó, daqui, você já consegue demonstrar a lei dos cossenos. Ó, se você quiser decorar alguma coisa, pode só decorar a lei dos cossenos, só para lembrar, porque senão você vai ter que fazer duas demonstrações. Então, decora a lei dos cossenos e depois vai demonstrando. Demonstra até chegar aqui. Chegou aqui, aí você usa para sua prova. Tudo bem, gente? Jorge está perguntando que se você demonstrar, você ganha mais meio ponto. Olha, eu não sei se vai ganhar meio ponto, mas uma coisa eu te dou certeza, vocês vão deixar o professor muito feliz. Aí eu vou olhar para essa prova assim, realmente, esse aluno merece fechar a prova. Né? Então, ó, fica a dica aqui para vocês, tá? Então, pronto, agora você já sabe como chegar na nossa fórmula. E agora a gente vai aplicar a fórmula, né? Que afinal a gente quer descobrir o ângulo entre vetores. Então, vamos aqui para o nosso slide. Hoje é a aula 4. Onde nós vamos falar sobre vetores paralelos e ortogonais. Então, para falar disso, claro que eu tenho que falar o ângulo entre os vetores, né? Então, essa é a primeira parte aqui da aula. Depois a gente vai falar sobre base canônica, depois a gente vai falar sobre direção e projeção e tudo mais. Então, começando com o ângulo entre os vetores, você já sabe o que é o produto interno. É essa formulinha aqui, que é por definição, a gente colocou na aula passada. E a partir dela, a gente consegue, a partir do produto interno, descobrir o ângulo entre dois vetores, que seria essa fórmula aqui, que a gente acabou de demonstrar aqui em sala de aula. Então, agora vamos resolver aqui dois exercícios. Na verdade, eu vou resolver só o primeiro. O segundo você consegue resolver na sua casa tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Ele me dá dois vetores. Então, você percebe que nem tem muito mistério, né? Ele me dá dois vetores e quer saber o ângulo entre eles. Então, ó, vetor U. O vetor U é o vetor 1, 2 e 0. O vetor V é o vetor 1, 2, raiz de 15. Então, vamos lá. Ele quer que a gente descubra o ângulo entre esses dois vetores. Uma coisa que você poderia fazer, a gente não vai fazer aqui, mas seria desenhar esses vetores. Porque eu sei que na segunda-feira vocês ficaram de meia-noite às 6 da manhã fazendo o quê? Desenhando vetores, não foi isso? Vocês fizeram 100 vetores lá no espaço tridimensional. Pois é. Então, como vocês já ficaram aí de meia-noite às 6 fazendo isso, então a gente não vai ficar fazendo muito isso aqui hoje.
Então, eu sei que você já sabe desenhar esses vetores. Já que ele só quer o ângulo, então, vou fazer o ângulo. Mas, claro, que na prova de vocês seria muito interessante, né? Que vocês soubessem desenhar. Vocês percebem, né? Sempre na prova eu peço alguma coisa. Desenhe e depois você vai resolver alguma coisa. Pois é. Mas tá, mas agora a gente vai só achar o ângulo mesmo. Como é que eu acho o ângulo entre vetores? Eu posso usar a nossa fórmula que a gente demonstrou. Então, ó, pela fórmula, eu posso primeiro calcular o cosseno do ângulo. Ah, pessoal, não gosto de usar o arco cosseno. Tem problema. Pode começar por aqui, descobrindo primeiro o cosseno do ângulo. Então, a gente acabou de descobrir que o cosseno do ângulo entre dois vetores é igual ao produto interno entre eles, dividido pelo produto das normas. Então, nós acabamos de descobrir isso daqui. Ora, se eu sei quem são os vetores, eu sei calcular fazer essas duas contas. Aqui no primeiro, eu vou fazer o produto interno deste vetor com este vetor. Como é que faz produto interno? Eu pego a primeira coordenada desse e multiplico com a primeira desse. Nesse caso, vai ficar 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Mais, agora a segunda coordenada, 2 vezes 2, fica 4. Mais, última coordenada, 0 vezes raiz de 15, que é 0. Dividido, agora vamos calcular a norma de cada um deles. Primeiro, a norma do vetor U vai ficar raiz quadrada, aqui eu nem preciso falar, né? Você já sabe também as fórmulas todas, né, da norma, ou pelo menos sabe demonstrar. Então, a norma do vetor U vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 0 ao quadrado, que é 0. Agora aqui, norma de V, raiz quadrada, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais raiz de 15 ao quadrado é 15. Vai cancelar raiz com 1 ao quadrado. Bom, o que está faltando? Só eu fazer algumas somas, né, algumas adições aqui. Então, ó, cosseno do ângulo θ vai ser igual 1 mais 4 mais 0, 5. Você coloca aqui 5. Dividido, aqui, ó, 1 mais 4 mais 0 é 5, então vai ficar raiz de 5. Raiz de 5. E aqui, raiz de 1 mais 4 mais 15, isso aqui é 20. Então, raiz de 20. Gente, agora, aqui, ó, preste atenção no que eu vou falar. Eu vou falar isso porque todo semestre é a mesma coisa. Eu passo uma prova, nessa prova, ou nessa agora, nas primeiras, ou depois, enfim, em algum momento, eu peço para você calcular o ângulo, um ângulo entre vetores, pode ser entre vetores. Aí o aluno, ele sabe demonstrar, ele demonstrou tudinho, papai chegou aqui, aplicou a fórmula e chegou aqui. Aí ele olha para essa fração aqui. Aí ele fala, égua, cosseno de θ é igual a 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 20. Aí ele fala, isso aqui não deu algo conhecido, né? Por exemplo, meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aí olha para cá e fala assim, ah tá, então tá bom, então acabou, a resposta é essa aqui. E termina a prova. Ou então ele pode fazer isso aqui, né? Então, θ é igual ao arco, cosseno, aí disso daqui, aí repete isso daqui. Está errado? Não, errado não está, né? De fato, o ângulo vai ser o arco cosseno disso daqui. Se você não errou nenhuma conta, vai ser isso. Porém, nesse caso, o aluno não ganharia a pontuação toda. Por quê? Porque nesse caso, o ângulo é um ângulo notável. Ele é um ângulo notável. Aí você vai dizer, professor, mas não está aparecendo. Então, ó, antes de você desistir, tente verificar, tente fazer algumas continhas, algumas simplificações, até aparecer alguma coisa que você conhece aqui. Então, não desista logo. Então, essa que é a moral da história aqui. Então, por exemplo, aqui, isso tem várias formas de você fazer, mas uma forma que você tinha para fazer essa daqui era olhar para o denominador. Denominador eu tenho raiz de 5, raiz de 20. Tem uma propriedade que você pode manter a raiz com o mesmo índice e multiplicar o que estava dentro. Então, multiplicar 5 vezes 20. Isso aqui vai ficar igual a 5 sobre raiz. 5 vezes 20 é 100. Raiz de 100 é 10. Então, isso aqui vai ser 5 sobre 10. 5 sobre 10, se você simplificar, vai ficar quanto, gente? Vai ficar meio. 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2.
E agora que você está vendo 1 sobre 2, agora você já sabe que ângulo é esse, cujo cosseno do ângulo é igual a meio? Qual é esse ângulo? Π sobre 3 radiano. É isso mesmo. Então, nosso θ aqui, ó, ele é π sobre 3 radiano, ou 60 graus, né? Como eu sei que alguns vão querer falar, não tem problema. Então, tá aqui, ó. Então, essa daqui seria a resposta final. A não ser que na sua prova caísse algum valor aqui que não fosse um ângulo notável, aí tudo bem. Aí você poderia colocar resposta, arco cosseno desse valor aqui que não é um ângulo notável. Tudo bem. Aí você fecharia a prova. Mas se o ângulo é notável, aí você tem que me dizer qual é. Tá? Nesse caso aqui, é π sobre 3. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo? Tá, a gente vai então, ó, eu vou desenhar esses vetores lá no GeoGebra, para a gente treinar mais um pouquinho. Depois a gente vai dar continuidade aqui para o nosso assunto. Então, deixa eu mostrar aqui o GeoGebra para vocês. Então, aqui você tem o GeoGebra, eu vou colocar na folha 3D. Tá? Então, só para você apertar bem aqui, nesses 3 pontinhos, coloca a folha 3D. Aí eu vou primeiro colocar os vetores. Então, eu vou escrever aqui, ó, vetor, abre parêntese, abre mais uma vez, e aí coloca 1, 2 e 0. Tá aqui, ó. Então, nosso primeiro vetor saindo da origem e chegando no ponto 1, 2 e 0. O outro vetor, você escreve vetor, 2 vezes o parêntese, aí fica 1, 2. Agora você quer colocar a raiz de 15, você coloca SQRT. Dá um espaço, apareceu aqui, ó, 15, dá o Enter, tá aqui, ó. Então, o que a gente descobriu foi o ângulo entre esses dois vetores, que foi o ângulo de π sobre 3 radiano. Como é que eu poderia descobrir sem calcular? Você poderia jogar aqui no GeoGebra. Ó. Bem aqui tem a opção ângulo. Clico aqui, clico nos vetores, e aqui ele vai me dizer, ó, tá aqui, 60 graus. Aí você vai dizer, nossa, professor, se até o GeoGebra colocou aqui em graus, né? Por que o senhor me obriga a colocar em radiano? Porque o radiano é do Sistema Internacional de Unidades, né? Então, a gente vai usar realmente o radiano. Mas se na sua prova você colocar em graus, eu não vou descontar ponto, tá? Você pode colocar em graus, não tem problema nenhum. Ah, professor, eu estou inseguro, eu não sei mudar de grau para radiano. Então, deixa em grau, só não vai errar. Só não vai converter errado. Deixa em grau, não tem problema. Muito bem, então vamos aqui. Antes de a gente continuar, eu queria fazer uma observação agora com vocês, porque agora a gente tem condições de discutir sobre isso aqui. Então, olha que bacana, né? Agora a gente consegue, só com 2 vetores, a gente já sabe, a gente já consegue descobrir o ângulo entre esses vetores. Muito bem. Então, olha só o que vai acontecer agora. Bom, vocês já sabem, vou até para o segundo quadro aqui rapidamente, vocês já sabem que o produto interno entre 2 vetores é a mesma coisa que o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui você já sabe. Antes de você saber isso daqui, a gente já calculava o produto interno, porque tinha uma fórmula para isso. Por definição, você já sabe calcular o produto interno. Na segunda-feira, a gente calculou um produto interno, que eu não sei se vocês lembram, mas o resultado foi 0. E mesmo assim, os vetores não eram vetores nulos, eram vetores não nulos. E eu perguntei, gente, não foi estranho ter 2 vetores não nulos, cujo produto interno dá 0? E a resposta é que pode parecer estranho, mas isso é a realidade. Algumas vezes isso vai acontecer. Mas quando que isso vai acontecer? Isso que a gente vai discutir agora. Então, olha só. Digamos que você calculou o produto interno de 2 vetores e o resultado foi 0. Dizer que isso daqui é igual a 0 é a mesma coisa que dizer, né, vale a ida e a volta, se e somente se, que o produto das normas vezes o cosseno é igual a 0. Certo ou errado? Certo, né? Porque isso daqui é igual a isso daqui, a gente provou. Então, se isso aqui é 0, então é porque isso aqui é 0. Tá, agora olha só, nós estamos considerando
vetores não nulos. Aí eu te pergunto, se o vetor é não nulo, a norma dele pode ser zero? O que você acha? Se o vetor é não nulo, a norma dele pode ser zero? Essa é a pergunta. E a resposta é não. Por que não, gente? Porque se o vetor é não nulo, é porque ele tem uma extensão. Se ele tem uma extensão, ele tem um tamanho. Ele só não teria tamanho, extensão, se ele fosse o vetor nulo. Porque aí ele seria só um pontinho. Seria algo meio degenerado, às vezes como a gente chama. Aí tudo bem, não teria tamanho, ia ser só um pontinho. Mas enquanto ele não for o vetor nulo, ele vai ter extensão, ele vai ter tamanho. Então o que eu quero dizer com isso? É que se o seu vetor é não nulo, a norma dele não vai ser zero. Ela vai assumir um valor. E esse valor é sempre positivo. Sim ou não? Sim, porque nós estamos falando de tamanho. Tudo bem. Por que eu estou falando isso, gente? Porque olha aqui, eu estou dizendo que essa multiplicação, esse vezes esse, está dando igual a zero. Se você tem uma multiplicação de vários fatores ali, dando zero, é porque pelo menos um deles é zero. Eu tenho que achar quem é esse indivíduo que está zerando a minha equação. Aí eu te pergunto, pode ser a norma de U? Não, porque o eu estou supondo que ele é não nulo. Então não pode ser a norma dele, não pode ser zero. Pode ser a norma de V? Não, também porque eu estou supondo que ele é não nulo. Então, quem é a única pessoa que eu posso acusar aqui de ser o responsável por isso? É o cosseno θ. Então, ó, se isso aqui está dando igual a zero, então, se e somente se, o cosseno de θ é igual a zero. Muito bem, chegamos aqui. Agora eu te pergunto, se o cosseno de θ é zero, quanto vale θ? Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno é zero? Nós temos dois, né? Nós temos 90 graus e 270 graus. Ou π sobre 2 e 3π sobre 2, radiano. Muito bem, aí o Jorge já está comentando aqui o que eu já ia perguntar. O Jorge está falando assim, olha, mas eu não posso usar o 270 graus. Verdade, eu não posso usar. Por quê que eu não posso usar? É isso mesmo. Então, ó, o Jorge já respondeu. Eu vou só repetir o que ele já disse. Então, olha só, eu disse para vocês no início da aula que toda vez que eu falar de ângulo entre vetores, eu sempre vou considerar o menor ângulo. Sempre é o menor. Né? Então, por exemplo, eu pergunto para vocês, esse ângulo θ, ele consegue chegar a 90 graus, por exemplo? Ele ainda vai ser o menor ângulo se eu tiver 90 graus? Vai. Ele consegue chegar a 100 graus e ser o menor ângulo? Sim, né? Porque ó, o ângulo externo ainda é maior. Ele consegue chegar a 150 graus e ainda ser o menor ângulo? Sim. Então, qual é o máximo que o θ pode chegar sendo o menor ângulo? O máximo é 180 graus. Se o θ passar de 180, aqui já não é mais o menor ângulo. O menor ângulo vai ser aqui. Então, o θ, ele sempre vai assumir um valor entre 0 e 180 graus, ou seja, entre 0 e π radianos. Então, se o θ ele sempre vai assumir um valor de 0 a 180 graus, então, se eu digo que o cosseno dele é 0, eu só tenho uma possibilidade, que é 90 graus, ou seja, π sobre 2 radiano. Então, venho aqui e escrevo que isso aqui acontece se somente se o θ é igual a π sobre 2 radiano. Gente, se o θ é π sobre 2 radiano, eu estou dizendo que os meus vetores têm um ângulo entre si de 90 graus. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que os meus vetores são perpendiculares ou ortogonais. Falar isso é a mesma coisa. Então, estou dizendo que o ângulo entre eles é o ângulo de 90 graus. Tá? Então, eu acabei de descobrir que se esse produto interno é igual a zero, isso implica nisso, que implica nisso, que implica nisso, que é a mesma coisa que dizer que esses dois vetores, eles são ortogonais ou perpendiculares entre si. Então, olha só que legal. Eu achei uma condição necessária e suficiente para dizer quando dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, só calculando isso daqui, se der zero, é porque eles são perpendiculares. Se não der zero,
é porque eles não são perpendiculares. Deu para entender, gente? Então, por isso que lá na aula passada, quando eu calculei aqueles dois vetores de produto interno e deu 0, eu não sabia o que estava acontecendo, mas agora eu já sei. Aqueles vetores eram perpendiculares, eram ortogonais entre si. Muito bem. Então, você já sabe, ó, você calculou o produto interno, deu positivo, deu maior que 0. É porque eles não são ortogonais. Deu igual a 0, é porque eles são ortogonais. Agora eu te pergunto, terceira pergunta. Esse produto interno aqui pode ser negativo? Sim ou não? O que vocês acham? Pode ser negativo. Se der negativo, o que significa? O que vocês acham? Aí vamos voltar para cá, ó. Vamos aqui para o segundo quadro. Eu posso aplicar o mesmo raciocínio que eu usei lá para igual a 0. Por exemplo, eu estou com isso aqui. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Se eu disser que isso aqui é negativo, é a mesma coisa que dizer que isso aqui é negativo. Não é verdade? Só que dessa multiplicação aqui, eu estou falando que ela é negativa. Só que esses dois aqui são sempre positivos, porque é norma e é não nulo. Ora, mas se isso aqui ainda dá negativo, é porque quem é o negativo daqui? É o cosseno θ. Lembrando que o θ ele é entre 0 e π radianos, ou seja, o θ ele só está entre ou no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. Nesse caso, se deu negativo, é porque esse θ está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante? No segundo quadrante. Tá? Então, se deu negativo, é porque o ângulo entre os vetores é maior que 90 graus e menor que 180. Ou seja, o ângulo está no segundo quadrante. Então, agora você já sabe. Ó. Então, está aqui. Tem esses dois vetores. Quero fazer o ângulo entre eles. Enquanto o ângulo for o ângulo aqui, ó, menor que 90 graus, então o produto interno, você pode calcular que ele vai dar positivo. Se o ângulo for 90 graus, é porque o produto interno vai dar 0, com certeza. E se o ângulo for maior que 90 graus, é porque o produto interno vai dar negativo. Tudo bem, gente? Então, agora você já sabe identificar a posição dos seus vetores, olhando para o ângulo entre eles. Bom, então, agora que a gente sabe disso, né, bora resolver aqui alguns exercícios. O primeiro a gente vai fazer de cabeça. Primeiro, só resumindo, ó, o que a gente fez agora foi isso daqui. Vai aparecer no slide para vocês. Ó, isso aí foi tudo que a gente demonstrou. E agora, vamos resolver aqui alguns exercícios. A gente vai resolver de cabeça, olha só. Dia de prova, questão aqui valendo 5 pontos. Aí a questão é essa aqui, ó. Verifique se os vetores U, tá aqui o vetor U, e o vetor V são perpendiculares. Tá? Essa é a questão. Gente, se você tivesse faltado a aula de hoje, faltou, não olhou no YouTube, não correu atrás do conteúdo, não fez nada, e caísse essa questão na prova de vocês, fale a verdade, vocês não iam achar difícil essa questão? Ia achar. Sabe por que ia achar? Porque como é que você ia descobrir se é perpendicular ou não? Você ia ter que desenhar os dois vetores e o seu desenho ia ter que estar milimetricamente calculado para você olhar se realmente no seu desenho estão formando uns 90 graus, não é verdade? E aí, como é que você ia fazer? Aí você ia sair da prova e você chega ao seu colega e fala, nossa, o professor exagerou dessa vez, essa prova estava muito difícil. Aí o teu colega que veio para a aula de hoje, ou que pelo menos acompanhou depois, vai dizer assim, nossa, eu achei tão fácil, eu fiz de cabeça aquela questão. Aí o cara vai te olhar e falar, vai te achar um gênio, né? Eu falo assim, mas como tu fez de cabeça? Tu nem desenhou? Aí tu fala, não. Mas como foi que tu fez? Como é que a gente vai fazer? Bora voltar aqui para o exercício. Ora, o que você vai fazer? Vamos calcular o produto interno desses dois vetores. A gente vai calcular de cabeça. Então, como é que ficaria? Aqui, ó, 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Bora olhar agora para a última coordenada. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, até agora a gente tem 4 mais 6, a gente tem 10. Agora, bora olhar para a segunda coordenada. Menos 2 vezes 5. Quanto é menos 2 vezes 5? Menos 10. Então, no total vai ficar 10 menos 10. Vai dar quanto? 0. Eles são perpendiculares? São, porque o produto interno deu 0. Então, olha que legal. Vocês estão entendendo a importância disso que a gente está vendo hoje?
Então, agora, na sua mente aí, você consegue olhar para dois vetores e já até calcular de cabeça e dizer se eles são ou não perpendiculares. Então, a gente já resolveu, não precisa nem olhar para o quadro agora. Já está resolvido na cabeça de cada um aqui. Então, vamos lá, segundo exercício. Esse daqui, vou deixar para casa, tá, gente? Então, ó, na sua casa, você vai resolver esse daqui. Então, calcule o valor de A, de modo que esses vetores aqui, ó, U e vetor V, sejam perpendiculares. Então, o meu vetor U, ele já está definido. Ele é 5 em x menos 3 em y. Já o meu vetor V, ele é 2 em y e ele é A em x. Ele é A em x. Então, eu quero saber qual tem que ser o valor de A para que esses dois vetores sejam perpendiculares. O que você vai usar? A nossa condição. Você vai calcular o produto interno entre eles e vai igualar isso a zero, porque você quer que seja perpendicular. Isso vai cair numa equação do primeiro grau. Você calcula rapidinho e acha o valor de A. Mas isso vocês vão fazer na casa de vocês. Tá, então, segunda pergunta agora. Eu já sei quando dois vetores são ortogonais. Tem como eu saber quando eles são paralelos? Bom, eles vão ser paralelos ou se o ângulo entre eles for zero ou 180 graus. Aí eles também podem ser paralelos, só que em sentidos contrários. Mas uma outra forma de ver isso é aqui também, ó, gente, essa proposição. Os vetores U e V, eles vão ser paralelos se e somente se existir uma constante alfa, tal que o vetor U é igual a alfa vezes V. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que esses dois vetores são múltiplos entre si, ou seja, um vetor é múltiplo do outro. O que faz sentido, né? Porque, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui os apagadores de novo. Então, olha só. Digamos que eu tenho um vetor aqui. Tá? Que o nosso vetor é esse apagador. Então, está aqui o nosso vetor. A gente viu na aula passada que se você pegar esse vetor e multiplicar por um escalar, vamos dizer que você multiplicou por 2. Se você multiplicar por 2, o que vai acontecer com o tamanho desse vetor aqui? O tamanho dele vai duplicar. Então, ao invés de ficar assim, ele vai ficar assim. É o mesmo vetor? Sim ou não? Não é o mesmo vetor. Porque para ser o mesmo vetor tem que ter mesma direção, mesmo sentido, mesma norma. Só que vocês perceberam que mesmo não sendo o mesmo vetor, eu não mantive a direção dele? Mantive. Então, se esse vetor tem a mesma direção desse daqui, é porque eles são paralelos. Então, porque um é o múltiplo do outro. Aí você vai dizer, professor, mas não aceito a sua explicação, porque o senhor não demonstrou matematicamente. E é verdade, eu não demonstrei. Só estou fazendo aqui de forma lúdica. Mas eu não vou demonstrar. Vou ficar devendo essa demonstração para vocês. Até porque a gente vai também depois ver produto vetorial e vai ficar mais fácil de você perceber quando o vetor é paralelo ou não. Mas, por enquanto, você vai ter que ter fé naquela proposição, você vai ter que confiar em mim que aquilo lá vai dar certo, tá bom? Então, você pode confiar que sempre que dois vetores são paralelos, se somente se um for o múltiplo do outro. Alguns exemplos, vamos lá. Ó, esses dois vetores, U e V, eu pergunto para vocês, eles são paralelos? E a resposta é sim. Por quê? Porque se você reparar bem, um é o múltiplo do outro. Quando é que você sabe que um é múltiplo do outro? É quando você consegue pegar um vetor, por exemplo, vetor U, multiplicar por um escalar e chegar no vetor V. Por exemplo, se você pegasse aqui, ó, esse vetor U e multiplicasse por 3, olha o que ia acontecer. E em x ia ficar 3 vezes 1, que dá 3. Em y ia ficar 3 vezes 4, que dá 12. Então, nesse caso, sim, você conseguiu provar que eles são paralelos. Aí você vai dizer, ah, professor, mas então todo mundo é paralelo, porque no final, se aqui fosse 3 e aqui fosse 8, era só multiplicar o primeiro por 3 e o segundo por 2. Só que não pode, a regra não é assim. A vida não é assim tão fácil. Você tem que achar o mesmo escalar e multiplicar pelo mesmo escalar todo mundo. Chegou no outro vetor, é paralelo. Tudo bem? É assim que funciona. Segundo exemplo. Aqui, ó, eu tenho esse vetor U e esse vetor V. Você fala, ah, não é. Não é porque esse aqui é positivo e esse aqui é negativo, as coordenadas. Calma, não desista tão fácil assim. Então, ó, será que não tem nenhum número que eu possa multiplicar? E lembrando que divisão é multiplicação também, né? Divisão é multiplicação. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa coordenada aqui, que é 4, e dividir por menos 2.
Se eu dividisse 4 por menos 2, ia dar quanto? Menos 2. Se eu dividisse 8 por menos 2, ia dar quanto? Menos 4. Porque 8 por 2 é 4, mais com menos vai dar menos. Então, está aqui. Eu achei um número que eu posso multiplicar e aí eu vou achar outro vetor. Então, esses dois também são paralelos. Ou, se você quiser, você poderia pegar o vetor V e multiplicar por menos 2, que aí você também ia chegar no seu vetor U. Último exemplo, são esses dois aqui, ó. Note que esses dois eles não são paralelos. Como é que eu sei disso? É só olhar para a primeira coordenada. Na primeira coordenada do U é 1. No caso do V é 3. Então, se eu quisesse chegar de 1 até o 3, eu teria que multiplicar por 3. Só que se eu pegasse essa segunda coordenada, que é 3, e multiplicasse por 3, ia dar 5? Não, ia dar 9. Na terceira até que ia dar certo. Ó. Menos 2 vezes 3 ia dar menos 6. Mas na segunda já não deu certo. Então, não são paralelos. Ah, professor, mas deu certo em duas coordenadas. Duas ganhou, né? Prevaleceu a maioria. Não. Tem que dar certo em todas as coordenadas. Então, nesse caso aqui, eles não são paralelos. Mais um dever de casa. Esse aqui, ó. Determine o valor das constantes A e B, de modo que esses dois vetores aqui, eles sejam paralelos. Ah, professor, como é que eu vou descobrir isso? É só você olhar para a primeira coordenada. Ó, a primeira coordenada de U é 4. De V é 6. Então, de 4 até 6, você consegue descobrir qual foi o fator de multiplicação aí. Da feita que você descobrir, você aplica nos outros e acha quem é o A e quem é o B. Agora, vamos para a segunda parte da aula, que eu vou falar um pouquinho sobre base canônica. Eu vou primeiro para o quadro, depois a gente vem aqui para o slide. Mas por que esse nome, né? O que é uma base? Por que base canônica? Já vai descobrir agora. Olha só, gente. Vamos dizer que você tem um vetor U. Esse vetor U, vamos dizer que ele é tridimensional. Você tem 3 coordenadas. Então, eu vou chamar as coordenadas dele de x0, y0 e z0. Pronto. Eu poderia escrever esse vetor de uma outra forma. Vê se vocês concordam comigo. Poderia escrever ele assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x0, 0, 0, mais 0, y0 e 0, mais 0, 0, z0. Tá certo isso aqui? Tá, né? Se você somar esses três aqui, ó, x0 mais 0 mais 0, vai dar x0. Mesma coisa com os outros. x0 é uma constante, é um escalar. Eu posso tirar ele do vetor. Então, ó, posso escrever assim. Isso aqui é igual a x0. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar o vetor 1, 0, 0. Mais, aqui eu vou tirar o y0. Então, vai ficar y0 e o vetor vai ficar 0, 1, 0. E aqui, por último, eu vou ter o z0. Aqui vai ficar 0, 0, 1. Tá certo o que eu fiz? Eu posso fazer isso? Posso, né? Se eu fosse multiplicar e somar, ia dar no mesmo. Gente, mas vocês estão percebendo que qualquer vetor no R3, eu posso usar esse raciocínio? Toda vez que eu usar esse raciocínio, sempre no final, eu vou obter 3 vetores, que vão ser sempre os mesmos. Quem são esses vetores? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Não é verdade? Sempre vai aqueles vetores. Não vai ser 2, 0, 0, 0, 3, 2, não. É 1, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 1. Então, esses vetores aí, eu vou dar um nome especial para eles, já que eles sempre vão aparecer. Por exemplo, esse daqui, onde somente a primeira coordenada não é 0, eu vou chamar de vetor I. Esse daqui, onde somente a segunda coordenada não é 0, eu vou chamar de J. E esse daqui, eu vou chamar de K. Ou seja, no final, eu posso escrever o meu vetor assim, ó, como sendo x0i mais y0j mais z0k. E isso eu posso fazer para qualquer vetor.
Então, gente, já que eu posso escrever qualquer vetor em função desses três vetores aqui, que eu dei um nome especial, eu chamei de I, J e K, então, na álgebra linear, você chama esses vetores de uma base. Não sei se você já viu essa matéria, mas em álgebra linear você percebe o que é uma base. Uma base é quando você tem um conjunto de vetores que geram o espaço vetorial. E esses vetores têm que ser linearmente independentes. Mas o que é gerar? É simplesmente você poder escrever qualquer vetor daquele espaço em função desses vetores da base. Então, qualquer vetor do R3, você pode escrever assim, desses vetores I, J e K. Essa base aqui, desses três vetores, não é a única base do R3. Porém, ela é uma das mais importantes. Por isso que ela recebe esse nome de base canônica. Então, toda vez que eu pedir para você, olha, gente, escreva esse vetor aqui em função da base canônica. O que eu estou pedindo para você é para escrever ele nessa forma aqui. Só isso. Ou, em algumas provas, eu posso já lidar nessa forma aqui, e aí pedir para você escrever naquela forma usual, naquela forma vetorial, como a gente está acostumado. Aqui só vou dar alguns exemplos. Isso daí que eu fiz para vocês foi no R3, mas eu poderia ter feito só no R2. No R2, eu só ia ter os vetores I e J. Já não ia aparecer o vetor K. Mas voltando aqui para o nosso slide. Olha só, se você tem um vetor que só tem duas coordenadas, então a base canônica só são dois vetores, né? Já que você está no R2. E os vetores são os vetores I e J. Agora, se você está no R3, então agora o seu vetor aqui, ó, você vai escrever ele em função desses três vetores da base canônica, que é o vetor I, J e K. São os vetores que eu coloquei no quadro. Exemplo, vamos fazer alguns exemplos. Ó. Primeiro, gente, esse vetor aqui, ó, π e menos 2. Bora escrever ele em função da base canônica. Como é que ficaria? Me digam aí. π vezes o vetor I menos 2 vezes o vetor J. Ficaria assim, ó. Entenderam? Então, escrever esse vetor, você pode escrever assim ou assim. Só que aqui você está usando a base canônica na hora de escrever. Exemplo 2, como é que ficaria esse daqui, ó? Na base canônica, como é que ficaria? 11i. Ó, ficaria 11i mais 0j. Só que como é 0j, você não precisa colocar se você não quiser. Então, você pode pular o j e ficar 11i mais raiz de 5k. No caso, ficaria nesta forma aqui, 11i mais raiz de 5k. Então, se você vê um vetor do R3 que não tem o j, então o que isso significa? Que a segunda coordenada dele é 0. Se não tivesse o i, é porque a primeira coordenada dele é 0. E assim por diante, já deu para entender, né? Exemplo 3, ó. Nesse caso aqui eu já te dei o vetor na base canônica, quero que você passe aqui para a forma vetorial, como está acostumado, tradicional. Como é que ficaria esse vetor aqui em coordenadas? 0 em x, menos 6 em y, e o e, que é o número de Euler, no z. Então tá aqui, ó. Ficaria assim. Deu para entender, gente? Tá tranquilo? Agora, por que a gente usa esses vetores i, j e k? É porque, além de serem a base canônica, ou seja, eles gerarem o meu espaço vetorial R3, eles também têm algumas propriedades especiais. Uma delas, por exemplo, é a norma. Quer ver? Ó, por exemplo, pega qualquer vetor desse, qualquer um deles, i, j ou k, tanto faz. Vamos fazer aqui o k. O k é o vetor 0, 0 e 1. Calcula a norma dele. Como é que ficaria a norma dele aqui? Ó? Ficaria a norma de k igual raiz quadrada, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Dá 1. Vai ficar a raiz de 1, que é igual a 1. Ou seja, esse vetor aqui ele é o quê? Ele é unitário. Isso foi coincidência ou para J e I também faria a mesma coisa? Aconteceria a mesma coisa. Aconteceria a mesma coisa. Então, esses vetores da base canônica são vetores unitários. Isso vai ajudar a gente a simplificar algumas coisas. Além disso, outro detalhe importante sobre eles é esse daqui, ó. Se eu fosse pedir para vocês, gente, desenhem para mim os vetores da base canônica. Desenhem. Como é que você faria?
Bom, já que eles são vetores com 3 coordenadas, você faria o R3. Então, você colocaria aqui os 3 eixos. Aqui o eixo X, eixo Y, eixo Z. Quem é o vetor I? É o vetor 1 em X, 0 em Y, 0 em Z. Então, eu marcaria bem aqui, ó, 1 em X, 0 em Y, 0 em Z. Então, é esse próprio ponto aqui. Então, meu vetor I ficaria bem aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor I. Quem seria o meu vetor J? Eu marcaria 1 aqui no Y, e esse daqui seria o meu vetor J. E, por último, quem seria o meu vetor K? Eu marcaria 1 em Z, e bem aqui seria o meu vetor K. Ou seja, primeira característica, eles são vetores unitários. Segunda característica, eles coincidem com os eixos do meu espaço. Então, o vetor I coincide com o eixo X, o vetor J coincide com o eixo Y e o vetor K coincide com o eixo Z. Guardem essa informação, porque na aula que vem a gente vai começar a partir disso. E eu vou usar esses vetores da base canônica para calcular a direção entre vetores. Com relação ao conteúdo, a gente vai dar uma pausa agora. Porque, como eu falei para vocês, hoje é uma aula muito especial, porque hoje vocês vão receber mais informações sobre aquele evento que vai acontecer aqui na UFPA, que é a reunião anual da SBPC. Quem vai dar esses detalhes para vocês não sou eu. Na verdade, eu tenho aqui o privilégio e a alegria de apresentar para vocês o professor Marcos Diniz, e é ele que vai fazer essa apresentação para vocês sobre a reunião anual da SBPC. Gente, para quem não sabe, o professor Marcos Diniz, ele foi o primeiro professor do Projeto Newton, lá em 2013. Então, lá em 2013, quando começou o projeto, só tinha cálculo 1, ele era o professor e eu era o monitor. Então, olha só, desde aquela época, eu olhava o professor Marcos Diniz e sempre me inspirei nele. Porque se vocês olharem os vídeos dele, vocês vão perceber que ele é um grande professor. Tem uma excelente didática. Né? Não é à toa que ele estava aqui por primeiro. Então, nós, monitores, a gente olhava para ele e se inspirava nele. Eu falava, sério, um dia eu quero ser que nem o professor Marcos Diniz. Não sou, queria ter pelo menos 10% da inteligência dele, não cheguei ainda nesse nível, mas a gente vai lutando, né, e se aperfeiçoando para um dia realmente chegar nesse gigante que nós temos aqui na UFPA. Então, o professor Marcos Diniz está agora com a palavra, nosso grande matemático e grande professor também do Projeto Newton. Boa tarde, gente. Obrigado, Thiago. Esse negócio de querer, de se inspirar, de querer, eu faço votos que você permaneça, você mantenha mais seus cabelos. Que vão caindo todos à medida que a gente vai andando, mas muito obrigado. Obrigado, você fica à vontade. É legal a gente na nossa formação como professor, acho que a coisa que mais dá prazer de todas é a gente ver os nossos alunos, nossos ex-alunos, irem crescendo como ele cresceu e virou um monitor excelente e um professor excelente também, né? Então, é um prazer muito grande. Né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês de novo no Newton. Né? Toda vez que eu volto aqui eu me emociono, porque esse é um projeto muito bonito e eu tenho certeza que os nossos alunos levam também muitas coisas boas do Newton, que tem coisas que vocês têm nessa disciplina, nesse projeto, que não tem em outras disciplinas, vocês já não são mais calouros, vocês sabem do que a gente está falando. Né? Tem muita dedicação de muita gente, então é muito bom estar aqui. Tá bom? A gente sempre tenta trazer o que de melhor a gente consegue, e é exatamente com esse intuito de trazer o que de melhor tem que eu vim aqui hoje. Eu não vim aqui como ex-professor do Newton, né? E nem como diretor do Instituto de Exatas, eu vim aqui como coordenador, um dos coordenadores da SBPC Jovem. Né? Vocês sabem o que é SBPC? Quem é que sabe o que é SBPC? Não, né? Mas está na hora da gente saber. A maioria de vocês está no segundo semestre já, né? E, bem, vamos ver o que é SBPC. Eu vou dizer, bora botar aqui no vídeo. Na verdade, o que eu estou trazendo para vocês é avisar vocês, já que vocês ainda não estão informados, de uma chance de ouro, de uma coisa, de uma oportunidade que a geração de vocês, como alunos da universidade, está tendo, que muitas gerações não tiveram. Né? A geração do professor de vocês não teve, por exemplo. E essa geração tem, que é de participar de um negócio excepcional, maravilhoso, um negócio que é fora de série e que a gente não pode perder enquanto aluno. Então é isso que eu venho falar para vocês sobre o que é a SBPC e o que é a reunião anual da SBPC. Tá? A SBPC é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O que é essa sociedade? É a sociedade científica mais importante do Brasil. É só isso. É só a sociedade mais importante.
né? É uma sociedade que tem 76 anos de idade e que deu origem a várias outras sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Física e outras sociedades, várias sociedades, né? Foi numa época em que não havia sociedades por área do conhecimento, mas iniciou-se a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com o intuito de discutir o quê? Discutir para onde vai a ciência brasileira, como é que vai fazer ciência brasileira. Como... Então, esse grupo da SBPC, a Sociedade Brasileira, começou a pautar os direcionamentos de ciência e tecnologia no país, né? Então, boa parte das coisas que nós temos hoje, né, eu não saberia dizer quais, mas boa parte delas, CNPq, CAB, boa parte delas foi discutida a partir da SBPC. Né? E essa sociedade, ela faz todo ano, ela tem um evento importantíssimo, tem vários, mas o importantíssimo é a reunião anual, que é quando esses pesquisadores, cabeças no Brasil, se reuniam para discutir para onde iam os rumos da ciência. E em 76 anos de existência, vamos voltar aqui para o slide, vocês veem, deixa eu pegar aqui o passador. Todo ano tem uma reunião anual, que vocês vão ver daqui a pouco, nem sempre é por aqui por perto, então a gente tem muita dificuldade. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar logo, fazer o spoiler. Em 76 anos, a SBPC tem 76 anos. Olha qual é o número da reunião anual. 76ª. Isso significa que nunca falhou nenhum ano a reunião anual. Todo ano teve, inclusive na ditadura, inclusive na pandemia. Todo ano tem a reunião anual em julho, sempre em julho. Mas em 76 edições, quantas vocês acham que foram no norte? 4. Vocês vão ver aqui, 4 só no norte. De 76, 4 dá quanto de 76, hein? Quantos por cento de 76, galera de exatas, vamos lá. Dá quanto? 5% mais ou menos, né? Um pouquinho menos, menos de 5% na região norte. Alguém surpreso com isso? Quanto por cento de surpresa? 0%. Então, quantas no Pará? 2 vezes só. Tá? E vocês vão ver pela grandeza que é o evento, o que isso significa. Significa que os nossos alunos não têm chance de participar em geral e os alunos do eixo sul e sudeste têm muito mais chance de participar. Porque é um evento maravilhoso. E esse ano vai ser na nossa casa, vai ser aqui. Então, como alunos, nós não podemos perder. Se a gente perde esse, né, para ir para outro, aí que não dá mesmo, entendeu? Mas vamos lá, vou tentar passar aqui meio rápido. A gente não tem tanto tempo, mas antes, vai ser dia 7 a 13 de julho. Antes de acabar o semestre, vocês sabem que o semestre, vocês devem ter visto, o semestre acaba dia 15 de julho, né? E isso aí vai ser dentro do semestre e a gente vai estar em plena atividade acadêmica. Nesse período não haverá aulas normais, mas haverá a SBPC, porque a gente julga que se dependesse de nós, todos os nossos 50 mil alunos da universidade participariam. Não dá porque tem muitos que são de fora de Belém, né, e que estão de outro campo. Vão vir alunos de todos os campi da universidade, todos. Só que não dá para vir todo mundo, né? Bem, vamos lá ver. Então, mas vocês não podem perder. Vocês que estão aqui e observem, né? Ciência para um futuro sustentável e inclusivo por um novo contrato social com a natureza. Isso dá uma indicação do que é que nós queremos discutir enquanto tecnologia, enquanto ciência na Amazônia. Quer dizer, não é desconectada da nossa realidade amazônica. Tem que ser uma ciência que dialogue com o que nós precisamos aqui na Amazônia. Tá? E vocês que são daqui do ITEC, da área de tecnologia, não podem se passar dessa discussão. É um evento, o maior evento de ciência e tecnologia do Brasil. Vocês têm que estar lá. Entendeu? Vamos lá. Vou começar a passar, senão a gente vai demorar muito. Isso eu vou passar rápido. Ela começou em 48, portanto tem 76 anos, eu já falei. Né? Tem duração de 7 dias. Esse aí é o site, tá? portal.sbpcnet.org.br. Aí aqui eu já fiz um spoiler para vocês. Está aí todas as reuniões que tiveram nos 76 anos de SBPC. Todas as reuniões na região norte. 4. 2 em Belém. As 2 primeiras que foram aqui no norte foram em Belém. Né? Essa aqui. A 35ª, em 1983, que foi uma reunião que marcou a história da SBPC, porque foi pela primeira vez que se botou como centro da pauta da discussão científica. Centro. Esta região aqui. A Amazônia. Depois tivemos uma em 2007, foi a última aqui no Pará. Tá vendo? Já faz quanto tempo? Quanto tempo faz?
Pessoal de exatas, 2024. Quanto tempo faz? Vai lá, galera. 17 anos, né? 17 anos é a última vez que teve aqui, foi aqui em Belém. E bem, está voltando, depois teve uma em Manaus e teve uma no Acre. E a no Acre, há 10 anos atrás. Então, depois de 10 anos, volta para a região norte. E volta para cá, para Belém. Essa aqui foi a que teve ano passado na Universidade Federal do Paraná, né, lá em Curitiba. O tema teve a ver com ciência e democracia para um Brasil justo e desenvolvido. Vou passar. Vocês vão ver várias imagens da reunião anual que teve no Paraná. Vocês vão já ver, a gente coletou muitas imagens para trazer para vocês. Quer dizer, não vai dar para mostrar muitas porque não tem tempo, mas algumas vocês vão ver. Então está aqui o nosso folder principal. Essa imagem, o tema foi sugerido pela coordenação local aqui, e foi aprovado pelo nacional, e a imagem também, a motivação. Como é que a gente chama essa imagem que é... Esqueci aí, pessoal da comunicação. Foi aprovado. O que é essa imagem aí de fundo? É o quê? Uma folha, né? Dá para ver bem que é uma folha. Bonita ela, né? Uma chance só para adivinharem de que árvore é. Bora, galera. Que árvore vocês acham que é isso daí? Pelo amor de Deus, é em Belém, gente. É uma mangueira, é uma folha de uma mangueira, e foi catado na rua. Se a professora ia passando... vou levar essas folhas aqui para ver. E bateram foto e foi para lá e foi aprovado de imediato. E é muito linda ela, porque ela dá a impressão dos nossos rios na Amazônia. Ela é mas você olha, você tem a impressão do rio principal, dos afluentes, de toda a irrigação. Então isso tem a ver com a natureza, com a vida, com a Amazônia, com tudo. Somos nós aí. E o título também, né, o tema Futuro Sustentável e Inclusivo, Novo Contrato Social com a Natureza, diz sobre nós, amazônidas. Então, legal. Né? Aqui eu queria só chamar a atenção para ser muito importante, o nosso site, repitam comigo, por favor, sbpc.fpa.br. É fácil, né? Já decorou, todo mundo decorou. Nesse site vocês vão poder entrar lá, pegar as informações de um negócio bem legal que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá? E o e-mail, para quem quiser contato, é muito diferente. Tá vendo? Aqui, ó, sbpc@ufpa.br. Né? Bem, quem gravou um, gravou outro. Vamos lá. Tá, então, só para vocês terem uma ideia do tamanho, agora eu vou começar a mostrar para vocês o tamanho desse evento, para vocês terem noção de como não podem perder. Como nós não podemos perder. Quantidade de inscritos no evento, entre 10 e 15 mil. Todo ano. Inscritos. Pessoas que participam do evento, que vêm visitar o evento. 30 a 40 mil que vêm. Eu sou coordenador de uma parte que se chama SBPC Jovem. A SBPC Jovem, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, o objetivo dela é trazer crianças e jovens para vir mostrar ciência, aqui dentro da universidade. Quantas crianças nós queremos trazer? 20 mil crianças e jovens. 20 mil nós vamos trazer e vocês vão ajudar a gente a trazer. Nem conto para vocês, vocês vão ajudar a gente a trazer essas crianças. Tá? Mas você imagina o que é uma criança vendo o que vocês vão ver aqui. Deixa eu passar, que senão vai perder a graça. Eu vou começar a fazer tudo. Quem é o público? Estudantes, alunos, né, professores, pessoas em geral, pessoas interessadas em ciência, população geral, familiares, todo mundo pode vir. Informação importante, quais as áreas atingidas pela SBPC? Todas. Da psicologia à matemática, da tecnologia às artes. Todas as áreas do conhecimento são abarcadas pela SBPC. É o maior encontro de toda a América Latina, o maior encontro de ciência e tecnologia de toda a América Latina. Público, já falei, público, bem, é isso aí. Aí sim, vamos lá. Quanto custa para você participar do maior evento, maior feira, evento de ciência e tecnologia do Brasil? 0. A inscrição... Tem inscrição gratuita, se você quiser. Você, não, mas precisa comprovar alguma coisa? Não, você diz assim, eu quero me inscrever gratuito. Aí você se inscreve gratuito. Só que você só vai receber o seu crachá e o comprovante, tá? De inscrição, só. Inscrição, e o comprovante online, né? Sustentabilidade, não imprimir nada. Mas, não, mas eu quero ganhar bolsa. Eu quero ganhar bolsa da SBPC, a bolsa que dão lá, não somos nós, tá? O pessoal de São Paulo que dá, lá da SBPC Nacional. Bolsa, bloquinho, aí tem uma modalidade, quero fazer minicurso, aí tem que pagar uma taxa para se inscrever, tá bom? Não daria para dar minicurso gratuito para 40 mil pessoas, tá bom? Mas aí tem uma taxa.
Mas vocês podem até se inscrever para fazer minicurso sem pagar. Mas aí eu vou dizer daqui a pouco, tá? Aí tem um macete. Tá? Então, na SBPC tem as coisas de um evento científico convencional. O que é um evento tradicional? Palestras de pesquisadores bam, mesas redondas, minicursos, apresentação de posters, tem tudo isso. Só que na SBPC, na reunião anual, tem muito mais que isso. Não é só um evento científico convencional. Tem muito mais. E eu vou mostrar agora para vocês as outras coisas que tem. Além, eu não vou mostrar para vocês a parte científica, os números de minicursos que vão ser apresentados, de palestras, não. Mas saibam que vem palestrantes do Brasil inteiro. E é gente muita gente boa que vem. São ministros, são líderes de pesquisa, são, entendeu, que vem falar. Agora, o que é muito importante, essas reuniões mobilizam a imprensa nacional pelos debates promovidos a partir dos temas apresentados em cada edição. Por que elas mobilizam a imprensa nacional? Porque é a principal reunião em que se decide o futuro da ciência e tecnologia do Brasil. Mas como assim? São pesquisadores só? Não. Quando eu estou falando isso, se ela decide o futuro, eu estou falando de um movimento político. Ela é politicamente a reunião em que isso é discutido, essas coisas são discutidas. E se você direciona ciência, tecnologia, você direciona muita coisa. A gente está falando de planejamento estratégico, a gente está falando de soberania nacional, a gente está falando de educação também, de ensino, porque para onde você vai com a ciência, você aponta a direção para o ensino também. E para vocês terem uma ideia da importância disso, que não é só o professor Marco que está falando, até o presente momento, só até agora, a gente está esperando outras confirmações, mas já confirmaram presença 5 ministros do governo federal. Até agora já viram 5. Vocês imaginam que quando vem um ministro, já vem a imprensa toda nacional. Um ministro. Você imagina vindo 5. Né? Então estão confirmados até agora, só para vocês saberem, o ministro da Educação, a ministra da Ciência e Tecnologia, a ministra da Saúde, que é uma enorme pesquisadora, a professora Nilce, a ministra dos Povos Indígenas e a ministra da Igualdade Social, Aniele Franco, que essa semana teve uma notícia maravilhosa, que foi a prisão dos mandantes da Marielle. Né? Deve estar aqui também os 5 e já está na agenda da pessoa que abre a SBPC, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve estar para a abertura da SBPC. É tradição que o presidente da República abra a SBPC, então ele deve vir. Aí você imagina, quando vem um, já vem a imprensa toda, um ministro, você imagina 5 ministros, mais o presidente, e eles vêm, não é por nada não, é porque aqui é decidido parte do futuro, e isso tem a ver com a universidade, tem a ver com o trabalho de vocês, tem a ver com o futuro de vocês, o futuro dos filhos de vocês, então a gente tem que estar presente, tá? Bem, deixa eu continuar aqui. Acabou essa parte meio política, agora eu vou começar a andar depressa para mostrar as coisas bem bacanas para vocês. Então, eu vou começar a mostrar as coisas que não são da atividade científica comum, as coisas, mas eu vou tentar passar bem rápido, que a gente não tem muito tempo. O principal que eu queria mostrar para vocês é esse, da qual eu sou um dos coordenadores, a SBPC Jovem. A SBPC Jovem é o pedaço da reunião anual que é para mostrar para crianças e jovens. É um trabalho gigantesco, vocês não fazem ideia. Mas quando me disseram que o objetivo era trazer 20 mil crianças, eu disse, eu quero. Eu quero porque isso é um movimento político. A gente mostrar ciência e tecnologia para as nossas crianças pequenas é um movimento político importantíssimo. Nós vamos semear desejos de educação e de ciência no coração das nossas crianças. Então vamos ver o que é a SBPC Jovem. Já falei o que é basicamente, tem alguns parceiros históricos que estão sempre dentro da SBPC Jovem, Agência Espacial Brasileira, Associação Brasileira de Museus de Ciência, Museu Ponto da UFMG, Fiocruz, agora as imagens. Quando a gente viu que ia ter a SBPC, a reunião anual aqui, a gente mandou uma equipe lá para Paraná para eles verem, não só a SBPC, mas eles foram 10 dias antes para ver as montagens das barracas. Então, barraca, não gosto, é tenda, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da tenda, essa é a tenda, é a parte de trás da tenda da SBPC Jovem. Prestem atenção aqui, isso é uma árvore maior que um ser humano, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho, senão você não tem muita ideia do tamanho. Tá?
São 4.000 metros quadrados. Não sei, pessoal da engenharia civil tem que ter noção de 4.000 metros quadrados. Não é pequeno, viu? Não é nada pequeno. Só a SBPC Jovem. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Isso aí estavam montando ainda, tá? Não tem o público ainda. Isso aí eles estavam montando ainda. Só para vocês terem uma ideia do que é. Isso é só a tenda da Jovem. E aqui é o espaço da robótica, esse octógono aqui de metal é o espaço da robótica. À esquerda já apareceu aqui, é o pessoal do game. Aqui, ó, tá vendo o gamer? Ali ficavam os videogames com os tarados todinhos na frente, jogando sem parar videogame. Aqui, essa zona toda aqui, os trabalhos escolares. Tá bom? Trabalhos escolares, feira de ciências. Em cada área dessas, você tem dezenas de trabalhos científicos sendo apresentados, experiências. Não é trabalho assim que o cara botou lá um banner e ficou falando igual uma múmia. Não, os trabalhos não são assim na SBPC, jovem. Os trabalhos são para você conversar com a criançada e a criançada mexer e conversar e bate-papo. Criançada e jovem. Quando eu falo criançada, não pense que eu estou excluindo vocês, não. Eu estou nos incluindo enquanto crianças que vão babar vendo aquilo. É para crianças de todas as idades, entendeu? Eu sou louco para visitar os estandes. Né? Acho que eu vou pegar as minhas filhas e vou empurrar de lado. Eu vou competir com elas, entendeu? Bem, assim, deixa eu... Ixi, voltei sem querer. Passa um pouquinho para frente o vídeo. Não, esse mesmo, só dar uma passada para eles terem uma ideia. Eita, estou fazendo bobagem aqui, desculpa aí, pessoal. Passa, joga mais para frente para a gente ver Olha, aquilo ali é o Circo da Ciência. O Circo da Ciência são a associação dos museus de ciência que vem apresentar coisas diferentes para as crianças também. Aí tem projetos do Paraná. Aí bem aqui do lado, rapidinho, bora ver quem adivinha, deixa passar. Bora lá, o que é isso bem aqui, hein? Bora ver quem diz primeiro o que é isso aqui, dentro da tenda. É esse negocinho aqui. Quem diz primeiro, vai lá. Ah, muito bem, quem foi? Muito bem, planetário. É um planetário. Ah, tem um planetário dentro da tenda? Tem, mas não é só um. Tem outro também. Tem 2 planetários, mas não é só 2, tem 3 planetários dentro da tenda. E tem planetário fora, tem planetário na outra tenda. Né? Para vocês terem uma ideia do tamanho que é isso daí. E aí dentro tem centenas de coisas para conversar com crianças de todas as áreas do conhecimento e da ciência. Então, agora imaginem vocês, crianças, na escola, vindo ver essas maravilhas. Vocês têm que imaginar isso, porque isso é o que norteia o nosso trabalho. Eu quero ver as crianças babando e dizendo assim, um dia eu quero estar aí eu quero estudar isso aí, eu quero estar aí nessa universidade, eu quero ver essa asa de mosquito, eu quero poder trabalhar no microscópio desse, eu quero estudar o espaço, eu quero ser físico, eu quero fazer essa obra aqui, essa hidrelétrica, olha que legal como funciona, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Então, aquilo ali eu acho que era um outro planetário que ia subir também, não sei. Ah, passou um segundo que estava sendo montado lá dentro, é que eu não mostrei. Bem, só para vocês terem uma ideia do tamanho, isso aí é só SBPC Jovem, tá bom? Vou passar. Isso aqui é o pessoal chegando, não precisa passar não. Essa é as centenas, milhares de jovens e crianças entrando. Esse aí pode passar, que esse aí é legal, porque está em time-lapse, é rapidinho. Isso aí bem, esse é rapidinho, é a fila de entrada na SBPC Jovem, aí o pessoal vai entrando. Ah, mas, professor, mas é só SBPC Jovem? Não, eu estou mostrando só a tenda da SBPC Jovem. Tem uma outra tenda do mesmo tamanho, que é a Expotec, que é onde tem, inclusive, as empresas de tecnologia que vêm mostrar as coisas. Que aí é a sênior, vamos dizer assim, né? Onde os ministros ficam mais, esse tipo de coisa. Olha aí, isso aí são pesquisadores apresentando. Pesquisador apresentando o trabalho. Olha lá, são pesquisadores. Não pense que quando eu falo pesquisadores, são só os sênior bambambam, não. Eu estou falando pesquisadores de 70 anos até 6 anos de idade. Garotos que estão sendo introduzidos, vêm mostrar os trabalhos escolares deles para vocês, para os outros coleguinhas. Tá bom? Isso aí é um outro vídeo, eu não vou passar, quero passar... eu disse ainda agora para vocês que os trabalhos não é assim, bota um banner e fica falando para todo mundo morrer de tédio, não é? São assim os trabalhos, é desse tipo de coisa. Isso é uma apresentação de um trabalho, o professor explicando, não dá para ouvir o que ele fala, mas não precisa, vocês vão entender o que ele está fazendo.
gostando, né? Tá gostando. É esse tipo de coisa que tem na SBPC. É você ter ciência, você ter tecnologia, mas você se divertir um pouco, você participar. Você vê que o professor, o pesquisador mostrou, mas depois ele botou pessoal para interagir. É essa que é a ideia da SBPC. Então, são centenas de experimentos assim, né? De todo tipo. Passou ali, não passou, eu devia ter chamado a atenção, num dos vídeos que passa, aparece uma represa, acho que é uma maquete de represa. Muito legal. Isso aí é outra, eu vou passar o vídeo, eu não vou mostrar para vocês, mas esse garoto é outro pesquisadorzinho. Estava lá apresentando a coisa dele de robótica, fez muito sucesso nas redes sociais, aí a gente trouxe o vídeo, tá bom? Mas ele vai ficar explicando aí, falando que o trabalho dele concorreu num prêmio de inovação e tudo. Mas é um garoto, mas eu vou passar. Aqui outras fotos do pessoal fazendo interação, ali com o mascote da SBPC, que era uma gralha azul. O nosso mascote vai ser outro. Aqui robótica, o pessoal mostrando. Aqui o gamer, né? As pessoas, os moleques parados na frente do videogame, podia jogar de graça, então tinha que botar eles a chute de lá. E eu vou mostrar a última coisa da SBPC Jovem. Ainda da SBPC Jovem, que é super legal, que é um outro movimento, que é o que a gente chama de ciência móvel, que são caminhões, trucks, ônibus, van, que levam ciência de forma móvel, né, dentro dos automóveis, para as escolas, para tudo, e a gente está trazendo eles para a SBPC, eles vão ficar todos estacionados ali, sabe aquela rua na frente do ginásio? Eles vão estar lá, e a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês isso aí são carretas, está vendo? Da ciência móvel, aí a carreta da UFMG, aqui da Fiocruz, aquela outra, sei lá de onde é que é. Aí eu vou mostrar esse vídeo para vocês, só para vocês entenderem, enxergarem e imaginarem uma criança, ou vocês, criança, ou irmão de vocês entrando numa carreta dessa. Para vocês entenderem o que significa. O que pode significar para os nossos garotos, para os nossos jovens, e para a gente também, que eu vou querer entrar nessas carretas também. Museu da Vida, Zika Buzz e muito mais. A 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, conta com um encontro de museus e laboratórios itinerantes, que introduzem as crianças a diferentes temáticas de uma forma dinâmica e divertida. Em formato de micro-ônibus, ônibus e caminhões, os museus fazem parte da programação da ciência móvel e funcionam no Centro Politécnico durante a SBPC Jovem. Um dos espaços de visitação é o Missão Gênese, uma jornada nanocientífica, que difunde o conhecimento sobre autocuidado e prevenção de câncer entre o público jovem. A Missão Gênese, ela é o nosso projeto de educação, né, à distância, né, que a gente pode dizer assim, né? Por que educação à distância? Porque antes mesmo do professor entrar nessa experiência, porque é um projeto para a escola, ele tem uma capacitação em EAD, né? Então ele consegue ser capacitado com a informação sobre o câncer. Aí a Missão Gênese, ela fica na escola, né? Aí tem toda essa experiência gamificada que vai abordar assuntos como prevenção primária, prevenção secundária e o tratamento do câncer de forma lúdica, né? Dentro da SBPC, esses espaços de conhecimento itinerante se aproximam ainda mais de um público jovem, despertando o interesse das crianças sobre assuntos importantes. Porque tá tendo crianças, né, adolescentes, tem vários públicos, então a gente tem estratégias diferentes para cada um, né, para os menorzinhos, para os mais velhos. Eles estão achando incrível. Olha que tá entrando uma turma agora, eles ficam super surpresos, encantados, né, com a tecnologia da carreta, né? A carreta tem toda gamificada, tem o som, o ambiente, né, toda a estrutura. Então, o câncer tem cura quando é descoberto com antecedência. Então, educar, conhecimento, amor, salva vidas. Não sei se deu para vocês fazerem o exercício mental de se imaginar a criança entrando numa carreta dessa. Mas eu faço. E eu sei que eu ia pirar, entendeu? Eu ia alucinar. E minhas filhas vão alucinar também. E isso a gente pode trazer para as nossas crianças. Então, dentro da SBPC Jovem, o objetivo é trazer 20 mil crianças. A gente está numa parceria muito forte com a SEMEC, inclusive, porque nós vamos trazer nossas crianças daqui de Belém, dos municípios vizinhos, quilombolas, nossas crianças ribeirinhas. Já estamos com acerto da SEMEC
fornecer os mais de 30 barcos dele para trazer nossas crianças ribeirinhas. Você vê que maravilha? Então, vocês vão poder trabalhar nisso com a gente, né? Aí eu vou fazer o seguinte, porque eu tenho uma outra coisa para falar para vocês sobre isso também, mas não é... Então eu vou apresentar o resto bem rapidinho, que eu queria mostrar a SBPC Jovem, que eu sou coordenador. Mas a SBPC, apesar de ser o encontro de ciências, não é só a jovem, tá? E não é só ciência. A Expotec, eu vou falar rapidamente, a Expotec é como se fosse a tenda sênior, mas é do mesmo tamanho da Expo Jovem, foi até um pouquinho melhor na última, da SBPC Jovem, mas é onde você tem não só os institutos de pesquisa, mas também empresas de tecnologia que vêm apresentar seus produtos, e tudo interessa muito para vocês também, tá? Mas é um stand enorme também, nesse caso era praticamente do mesmo tamanho da SBPC Jovem, era um pouquinho menor, né? Mais bonito, porque eles têm mais dinheiro. Mas aqui um auditório, onde tem palestras também lá dentro. Aqui, claro, trouxeram para as crianças bater foto aí dentro, mas aí eu acho que até a gente vai querer ir lá botar a cara para tirar foto nesse negócio aí. Fazia o maior sucesso, acho que a fila era quilométrica nisso daí. Aqui é um vídeo, eu vou passar, é um vídeo dentro, mas para dizer para vocês que não é só ciência em si. Além dessas duas tendas enormes, teremos também a tenda da SBPC Cultural. O que tem na SBPC Cultural? São apresentações culturais, não que ciência não faça parte da cultura. Ciência faz parte da cultura, cultura é mais amplo. Só que aqui no caso dessa tenda, é voltado muito para manifestações artísticas. Então, você vê aí, tem todas instalações e tudo, só que tem espaços de discussão, espaço de dança, espaço de música, né? Aqui eu não vou botar, mas é muito legal, mas eu não vou botar que a gente não tem tempo. Isso aí são grupos de jovens discutindo uma temática lá, no caso era até uma temática LGBTQIA+, estavam falando sobre a discriminação, sobre tudo, é muito legal o pedaço da discussão, mas não vou passar, porque a gente não tem tempo. E aí depois é eles se apresentando, bota só 30 segundinhos desse vídeo, por favor, só para vocês verem. Esqueceu uma dança que chama Vogue, que eu não sabia. Isso é depois deles discutirem, tinha discussão, depois foram se apresentar lá, e é um ambiente de jovens, né? Aí outra pegada, aí não é bem o infantil, aí já é o jovem, entendeu? Isso na cultural. Eu não sabia, mas tem um nome, já me disseram 2 vezes, que é Vogue, e aí eu consegui gravar, né? Bem, eles vão continuar se apresentando. Esse aí é muito bom, dança bem só, né? Mas só para vocês saberem que rola também toda uma coisa jovem lá na cultural. Só que nós temos outras coisas também. Nós teremos a SBPC da cultura alimentar, não vai chamar tenda gastronômica, é paneiro, cultura alimentar, que eu aposto que essa tenda nossa vai bombar. Gastronômica, nós vamos bombar e vamos matar pau. Vai ser a melhor de todos os tempos da SBPC, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E a feira de economia solidária e popular, em que as pessoas da comunidade vêm vender seus produtos, não vão ser só do Pará. Aqui eles já estão em contato com mais de 40 grupos sociais que produzem seus artesanatos, trazem seus produtos para vir mostrar. No último dia, o Dia da Família da Ciência, tem uma programação científica de conferência, mesa redonda, mini curso, eu vou passar. Tá bom? Só para chegar no final, rapidinho. Ah, sim, epa. Importantíssima, SBPC Afro-Indígena. Teremos a tenda da Afro-Indígena. Tem uma que não está expressa aí, que a gente vai fazer pela primeira vez aqui, mas nós teremos uma área específica para as criancinhas, os bebês. Faremos uma SBPC Baby, uma área reservada para crianças de 2 anos, 3 anos. É uma brinquedoteca. Não estamos falando. Brinquedoteca é outra coisa. É um lugar para estimular cientificamente crianças pequenas. Teremos, isso é legal. Isso nunca teve, vai ter com a gente, né? SBPC Afro-Indígena. Aí aqui são os locais, os auditórios. Esse auditório daqui vocês conhecem bastante, o da direita. São os 2 maiores auditórios. O da esquerda é o Benedito Nunes, né? Teremos mais de 20 auditórios, 80 salas de aula. A abertura do nosso SBPC será aí, onde receberemos o presidente da República e os ministros, no Teatro da Paz, no domingo, dia 7, desculpa. Aqui uma foto do básico, né, onde vai ser tudo. Só para vocês terem uma ideia rápida do tamanho da SBPC Jovem, está vendo esse E em laranja? Esse E em laranja é o túnel
da SBPC Jovem, o túnel da ciência da SBPC Jovem. Só para terem uma ideia do tamanho, o que é isso aqui? Essa construção qual que é? Benedito Nunes, muito bem. E essa aqui, branquinha? É o prédio da reitoria. Você vê que a SBPC Jovem envolve tanto o Benedito Nunes inteiro, como é muito grande. Tá? Uma preocupação toda com acessibilidade, e aqui a nossa identidade maravilhosa, eu já comentei, e aqui algumas imagens bonitas de coisas que a gente vai fazer, né, na SBPC. E aí, 2 coisas para terminar, acho que eu tenho 2 minutos, Milk, uns 2, 3, tenho 4 ainda? Beleza, então, 2 coisas. Uma, eu espero ter conseguido passar para vocês da importância que é participar disso. Gente, quando eu era aluno, que estava aí no lado de vocês, faz um pouquinho de tempo, uns 30 anos, a gente não tinha oportunidade de participar de nada disso. E mesmo hoje é muito difícil para os nossos alunos irem participar. Você vê, a última foi na UFPR, foi lá no Paraná. Quem é que pode ir daqui pegar um ônibus para ir para lá? É difícil, não é fácil. E vai ser na nossa casa. Vai ser na nossa casa. Então a gente tem que construir isso bem feito. Participar, construir. Por que eu estou falando construir? Vocês podem vir participar como ouvintes, como visitantes. Só que vocês, a geração de vocês, tem uma outra chance, mais ainda, que vocês podem participar enquanto construtores dessa SBPC. Mesmo com o nome lá, botar no currículo, BUF, por quê? Porque todos vocês estão sendo convidados para serem monitores da SBPC conosco. Todos os nossos alunos são convidados a participar como monitores. Monitor em que parte? Tem 14 comissões diferentes, monitor de infraestrutura, monitor da SBPC Jovem, monitor da SBPC Afro-Indígena, monitor da SBPC Cultural, pessoal da comunicação, monitor de comunicação. E como é que eu faço para participar? Está o edital aberto para quem quiser se inscrever. Os alunos todos da universidade, da UFRA, da UIFPA, todos podem se inscrever como monitor, tem que correr para se inscrever quem quiser. Você se inscrevendo, qual é a vantagem disso? Bem, a primeira é que você vai aprender coisa pra caramba, porque inclusive na construção da SBPC tem muito a ver com as engenharias. Você imagina que todas essas tendas que eu mostrei aqui no norte vão ter que ser refrigeradas. Pra vocês terem uma ideia. Tem todo um problema de fluxo, de tráfego. Tem todo um problema ligado aos nossos rios também, a defesa das orlas do nosso rio. É um bocado de problema que envolve engenharia aí. Um bocado. Então vocês vão aprender muito. Segundo, quem se inscrever como monitor vai poder fazer os minicursos sem pagar a taxa. Lembra que eu disse que tinha um macete para não pagar? Então, você pode se inscrever gratuito. Eu já estou inscrito gratuito, mas se você quiser, eu vou querer fazer um minicurso lá. Você vai ter que pagar a taxa. Mas não quero pagar a taxa. Vem ser monitor com a gente. Vem trabalhar como monitor. Né? E mais, agora o mais importante disso tudo, do ponto de vista pragmático, de forma pragmática, é que você vai ter no seu currículo que você trabalhou na SBPC. Foi construtor junto com a gente da SBPC. Eu fui monitor na maior reunião científica da América Latina. Isso não é pouca coisa. A gente nunca tem chance de fazer isso como aluno. E vocês têm. Onde é que está o edital aberto para vocês pegarem informação? O site da SBPC, vocês lembram que a gente falou? sbpc.fpa.br. Vão lá, lá tem, procura lá. Pode ir pela aba da SBPC Jovem, se quiserem. Vocês chegam lá nos editais. Né? Mas tem um edital próprio de monitoria que está aberto, você pode ir lá e se inscrever. Né? Então vocês têm a chance. É quase que obrigatório participar, visitante. E mais, tragam as famílias, tragam as crianças das famílias de vocês, principalmente as crianças. Tragam os pais, podem trazer, vai estar tudo preparado para receber todo mundo. Mas venham ser construtores, venham trabalhar com a gente como monitor. Entendeu? É uma chance de ouro de monitoria. Entendeu? Última informação para vocês, que aí não é menos interessante, que é surpresa. Surpresa é o seguinte, a SBPC vai ter a ver com a terceira avaliação de cálculo 2 de vocês. Vixe não, é bom. É bom. Para vocês é bom, entendeu? Eu sei que é meio brabo cálculo é brabo, porque eu dou aula disso há muito tempo. Mas, é sério, os professores estão se organizando para propor atividades avaliativas com impacto na nota da terceira avaliação. Estão estudando toda uma problemática ligada a problemas práticos mesmo, de engenharia, que tem a ver com engenharia e que tem a ver com cálculo diferencial e
ou seja, a nota da terceira avaliação de vocês vai estar vinculada também a coisas ligadas à SBPC, porque é uma chance de ouro, a gente não pode perder. Isso aqui não vai voltar em menos de 10, 20 anos. Se a gente perder, a gente é bobo, entendeu? A gente não pode perder. Entendeu? Só que aí os detalhes, como é que vai ser esse negócio de avaliação com a SBPC? Aí é o professor que vai falar com vocês na segunda-feira da semana que vem. Não é hoje, segunda-feira ele vai começar e explicar para vocês como é que isso vai se dar. Mas independente da questão de nota, que vai ter a ver com nota, independente disso, não percam a chance de participar da SBPC. É o maior evento de ciência e tecnologia, não só do Brasil, da América Latina. E dessa vez vai estar na nossa casa. Né? E se puderem, se gostarem da ideia, venham ser monitores e trabalhar conosco construindo. Tem muita gente já se inscrevendo, querendo, não vai dar para todo mundo, mas para todo mundo aqui dá. Se quiserem, dá. Entendeu? Nossos alunos do ITEC vão ser muito bem-vindos, porque tem muita coisa para a gente trabalhar e compartilhar com vocês, tá bom? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nosso tempo acabou, mas dá para fazer uma pergunta. Pergunta. Diga. Para a monitoria, só entra lá, vê as regrinhas, lá diz como você se inscreve, vai lá, se inscreve. Nada mais. Ah, mas eu sou aluno do primeiro ano, estou no segundo semestre. Pode. Se você for calouro, pode. Se você for aluno do ensino médio, pode. Se você for das outras instituições parceiras, UFRA, UEPA e IFPA, pode. Mas tomara que tenham bastante da UFPA, né? Como assim? Fala de novo aí que eu não entendi. Não, eu perguntei se a gente tem a possibilidade de trazer alguma nova ideia para colocar em pauta ou já vai ter uma lista bem selecionada do que a gente só vai participar como monitor, por exemplo? Não, essa monitoria que a gente está falando é tipo monitor de trabalho. Nós vamos vir trabalhar, então, por exemplo, você vai ser monitor junto à SBPC Jovem. Então, claro que você vai discutir com a equipe toda da Jovem e você vai ter um bocado, por exemplo, imagina, só nesse SBPC Jovem, imagina chegando 50 ônibus de manhã. Claro que cada ônibus vai ter que chegar, chegou, tem que ter um monitor lá, esperando com os professores para pegar os alunos, não venha por aqui, professor, e Blue, sai, entendeu? A gente vai precisar, só na Jovem, a gente deve precisar de uns 130 monitores, só na Jovem. Ah, quem estiver trabalhando na infraestrutura, vai ajudar nas coisas de infraestrutura, de planejamento, vai ajudar as coisas de planejamento, né? Na de comunicação, cultural. E não se importe, não, mas eu sou de exatas, o que eu vou fazer na cultural ou na comunicação? Esqueça isso, hoje em dia a formação nossa tem que ser completamente eclética. Formação, pelo contrário, dê preferência de estudar e ver coisas que são de fora da área de exatas. Eu falo isso como professor de exatas. Se eu pudesse, eu gostaria que os meus alunos de matemática fossem fazer na cultural, era com o pessoal de letras, era com o pessoal de filosofia, não com o pessoal de exatas. Sou de exatas. Vai falar a mesma coisa que eu falo para os meus alunos, entendeu? Não, então não tenho. Você pode trabalhar na gama. O que você faz é lá na hora que você vai se inscrever, você diz assim, eu gostaria de trabalhar nesta. Você dá uma dica, entendeu? Eu gostaria muito de trabalhar entendeu? Na afro-indígena. Você bota lá. Não é necessariamente você vai para lá, depende também um pouco, porque pode ser que você seja muito necessário ou suas habilidades sejam muito requeridas em outra área. Mas, entendeu? Mas onde você vier trabalhar vai vir muito bem. Você vai ver que vai ser uma experiência inesquecível. Quando eu falo inesquecível, assim, para o resto da sua vida profissional. Daqui a 30 anos, quando você for um engenheiro, estiver trabalhando, lá você vai lembrar. A SBPC de 2024, eu estava e foi importante na minha formação profissional. Você vai falar isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus alunos. Eu tenho certeza disso. Tá bom, gente? Vou deixar que vai ter aula daqui a pouco. Tchau, muito obrigado pela atenção. Espero vocês na monitoria. Tá bom?